A ideia de que Pedro foi o primeiro papa tem suas raízes principalmente na tradição católica e em interpretações específicas de passagens bíblicas, especialmente do Evangelho de Mateus. A base bíblica. A principal passagem citada é Mateus 16, 18 a 19, onde Jesus diz a Simão Pedro: "E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." A interpretação católica para essa passagem é a seguinte: o nome Pedro, do grego Petros, significa pedra ou rocha. A Igreja Católica entende que Jesus estava estabelecendo Pedro como a rocha fundamental sobre a qual a igreja seria construída. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves simbolizam autoridade e liderança. Conceder as chaves a Pedro é visto como um ato de entrega de poder e responsabilidade sobre a igreja, como o fato de Jesus pedir a Pedro que apacente as minhas ovelhas, João 21, 15 a 17, após a ressurreição, e o destaque de Pedro em várias listas de apóstolos nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. A autoridade de Pedro seria transmitida aos seus sucessores na sede Roma. E a tradição de ser o local do martírio de Pedro e Paulo, a Igreja de Roma ganhou uma proeminência e influência crescente sobre outras comunidades cristãs. Bispos de Roma, como Clemente de Roma no século I, já exerciam alguma influência sobre outras igrejas, intervindo em disputas e oferecendo orientação. Outras denominações cristãs, como as igrejas ortodoxas e as denominações protestantes, interpretam essas passagens e o papel de Pedro de maneiras diferentes, não reconhecendo o primado papal. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa frase é interpretada como a concessão de autoridade para tomar decisões doutrinárias e disciplinares na igreja. A Basílica de São Pedro no Vaticano é construída sobre o que se acredita ser seu túmulo, com validade no céu. Outras passagens bíblicas também são usadas para sustentar a proeminência de Pedro, o desenvolvimento histórico. Embora a base bíblica seja fundamental, a ideia de Pedro como o primeiro papa, no sentido de bispo de Roma e líder universal da igreja, desenvolveu-se ao longo dos séculos. Presença de Pedro em Roma. A tradição cristã, amplamente aceita, afirma que Pedro viajou para Roma, onde pregou e foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, sob o imperador Nero, por volta de 64 do mês de Cristo. A sucessão apostólica. A crença de que os bispos são sucessores dos apóstolos e que o bispo de Roma é o sucessor de Pedro, tornou-se central. Proeminência da Igreja de Roma. Devido à sua localização na capital do Império Romano, consolidação do papado. Ao longo dos séculos, especialmente a partir do século IV, com o reconhecimento do cristianismo por Constantino, e mais tarde com a queda do Império Romano Ocidental, o bispo de Roma, o Papa, começou a assumir um papel de liderança mais formal e abrangente, tanto espiritual quanto em muitos casos temporal, consolidando a ideia do primado papal. Assim, a ideia de Pedro como o primeiro Papa é uma combinação de interpretação bíblica, tradição histórica e o desenvolvimento gradual da estrutura e autoridade da Igreja Católica Romana, desenvolvido por Ministério AJZ.